Estima-se que 208 milhões de pessoas do mundo inteiro consomem drogas ilícitas. Nos Estados Unidos, os resultados da Pesquisa Nacional de 2007 sobre o uso de drogas e saúde mostraram que 8% da população com idades de 12 anos ou mais consumiram drogas ilícitas no mês anterior à pesquisa. Segundo o relatório da ONU, o Brasil aparece como o 7º país com maior quantidade de apreensão de maconha em 2015. No total, 64% da maconha apreendida no mundo foi confiscada em países da América, principalmente no México e nos Estados Unidos. Enquanto algumas regiões do planeta apresentaram aumento no consumo de maconha, como a América do Sul e do Norte, outras áreas como a Europa têm reduzido a procura pela droga. Isso decorre da diferente abordagem de alguns estados europeus em relação às drogas. Em Portugal, desde o ano de 2001, a posse de pequenas quantidades foi descriminalizada. Foi possível perceber neste país que a criminalização obstaculizava um tratamento adequado ao dependente químico. Além disso, países como Suíça, Reino Unido, Espanha, Holanda e Alemanha tiveram significativa diminuição da criminalização secundária, quando o consumo foi feito em espaços de legalidade. No Brasil, a forma de combate ao consumo de entorpecentes é a repressão, que causa gastos extraordinários ao Estado, sem obter muitos proveitos. Conversamos com alguns profissionais que lidam na prática com assuntos relacionados à drogadição, para analisarmos o que realmente funciona ou não na política adotada pelo governo brasileiro. Fizemos também uma pesquisa com alunos do ensino médio para podermos visualizar a opinião dos jovens. 63,2% dos alunos entrevistados eram da escola pública e 36,8% da escola particular. 63,2% dos alunos disseram que são a favor da guerra contra as drogas, enquanto 36,8% dos alunos são contra. Apenas 21,1% dos alunos acreditam que os dependentes químicos devem ser isolados da sociedade para obterem melhoras. E por fim, mais de 90% dos entrevistados acreditam que as medidas tomadas pelo Estado de São Paulo em relação à Cracolândia foram inadequadas. A situação no sistema como um todo dos sentenciados dependentes químicos, ela é precária. A Lei de Execuções Penais, a 7.210, determina vários direitos para garantir a dignidade daquele preso. No rol de todos esses direitos tem o direito à saúde, mas no geral não tem. E falando especificamente da penitenciária de Presidente Prudente, onde eu conheço na prática, esse trabalho passa muito longe. A própria lei determina que, se a unidade não puder efetuar, no local esse tratamento, que seja feito esse trabalho de recuperação externamente, o que não ocorre. Isso já falando aqui especificamente na penitenciária de Presidente Prudente, onde eu trabalho, mas grande parte da população carcerária é dependente química. A gente sabe que essa é uma falha muito grande. Essa falta de anseio, de tratamento, de saúde, é uma das causas da ineficiência na recuperação. Quando o usuário foi surpreendido em flagrante delito, em razão do uso de drogas ser considerado ainda como crime, o agente policial, como ele tem o dever de combater o crime, ele vai ter que tomar a providência, conduzir o usuário até a repartição policial para a lavratura dos procedimentos legais cabíveis. A outra hipótese é apenas numa situação excepcional, é quando o usuário, em razão da dependência química, se encontrar numa situação de risco. Então, para a proteção da vida, seja através de familiares que procuram a autoridade judiciária, seja através da Defensoria Pública ou através do Ministério Público, em não havendo essas outras pessoas que estão legitimadas à proteção da vida do usuário, o Ministério Público vai intervir para proteger
a vida do usuário através da ação judicial cabível, visando a internação compulsória. Apenas que, para isso, haverá a ação judicial que será instruída mediante laudo pericial subscrito por médico psiquiátrico, recomendando a internação compulsória. A internação compulsória, ela não é tão eficaz, né, no meu entender, porque depende muito da força de vontade do paciente. A compulsória ele não quer, ele não aceita, ele não entende o real motivo dele estar ali. Então a voluntária, como no caso aqui dessa comunidade, ela é muito mais eficaz, porque ele compreende, aceita a dependência, né, a dependência química, entende que está acontecendo um problema com ele e que ele precisa de ajuda. Já na compulsória não é tão assim. A gente entende que quando o motivo é outro que não a própria intenção, fica muito difícil desse paciente ter consciência do que ele está fazendo ali. Mesma coisa que alguém colocar você numa clínica e te dizer que você tem depressão, por exemplo, e você não acha que você tem depressão. Então fica um pouco difícil que você entenda que você tem um problema, que você acha que você não tem, e tratar desse problema. A questão do usuário de drogas ainda é muito delicada. Para um bom resultado, então, do tratamento, tem que estar presente alguns requisitos. Primeiro requisito, tem que haver a voluntariedade do usuário. Se ele não tiver essa espontaneidade para se livrar do vício da droga, nenhum tratamento vai dar resultado. Também é necessário que haja um acompanhamento psicológico e cumprimento integral do programa de tratamento que foi estabelecido ao usuário, seja pela clínica ou seja por qualquer entidade especializada. Também tem que haver, o usuário tem que se apegar em alguma orientação religiosa. Sem esse apoio com orientações socioeducativas, ele não vai conseguir se livrar desse vício. E por fim, mais ao final do tratamento, ele tem que encontrar um apoio familiar e também da sociedade civil para que ele consiga a reinserção social de forma gradativa. Se ele não contar com todos esses fatores, ele não vai conseguir se livrar das drogas. E hoje nós temos também um complicador para que o usuário consiga se recuperar das drogas. Por uma determinação do próprio Estado, nós não contamos com muitas clínicas especializadas. Hoje essa situação está difícil por conta dessa falta de uma boa estrutura para que possa receber esses usuários, né? Nós não temos entidades suficientes para atender a demanda do grande número de usuários que nós temos. Ante todo o conteúdo exposto, acreditamos que o Estado deve estudar a possibilidade de uma reforma na política contra as drogas, dentro do possível, visto que a atual não tem surtido efeitos favoráveis. Entendemos que a intervenção do Estado na autonomia individual é de fato necessária, já que este é um problema de saúde pública que tomou proporções colossais. Porém, deve ser realizada devidamente. O poder público deve construir uma estrutura que possibilite a efetiva recuperação dos dependentes químicos, garantindo acompanhamento psicológico, vagas suficientes em clínicas especializadas, apoio de alguma religião, atividades socioeducativas e uma política de conscientização da sociedade para que esta seja receptiva ao dependente químico na sua volta ao corpo social.